ao 7. Diz a palavra de Deus. Moisés chamou a Bezalel e a Oliabe e a todo homem hábil em cujo coração o Senhor tinha posto sabedoria. Isto é, a todo homem cujo coração o impeliu a se chegar à obra para fazer. Estes receberam de Moisés todas as ofertas que os filhos de Israel haviam trazido para a obra do serviço do santuário para fazer. E ainda cada manhã o povo trazia a Moisés ofertas voluntárias. Então, deixando cada um a obra que fazia, vieram todos os homens sábios que se ocupavam em toda a obra do santuário. E disseram a Moisés: o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou se fizesse. Então, ordenou Moisés, e a ordem foi proclamada no arraial, dizendo: nenhum homem ou mulher faça mais obra alguma para a oferta do santuário. Assim, o povo foi proibido de trazer mais, porque o material que tinham era suficiente para toda a obra que se devia fazer, e ainda sublinhava a leitura da palavra de Deus. Na preclara obra Histórias de Heródoto, no livro primeiro em que Clio, dita musa da história reverenciada, é encontrada a história de Creso, opulento rei da Lídia. Creso, magnata lídio, esbanjou toda a sua fortuna para ofertar aos deuses por meio do oráculo de Delfos. Creso, com isso, barganhava, permutava com os imortais. Creso despendeu de barras de ouro, vasos de prata, uma cama de ouro maciço que mais parecia um cofre. Tudo isso para perguntar com os deuses. Catalogada e avaliada, as ofertas que Creso entregou ao oráculo de Delfos ultrapassariam, no nosso câmbio atual, na nossa cotação, 60 milhões de reais. Ao contrário de Creso, todavia, nós vemos nas páginas das Escrituras, especificamente no livro de Êxodo, o povo de Israel abrindo seus tesouros, não para barganhar, não para permutar, não para idolatria, mas por obediência ao Senhor da aliança. O que necessariamente nos leva ao nosso tema de hoje. Como obedecer ao mandamento para ofertar? Como obedecer ao mandamento para ofertar? Pergunto-lhe, como você tem respondido ao mandato da Escritura relativamente às ofertas? Não importa a resposta que você dê, ela certamente revela o seu coração. Pois foi o nosso Senhor Jesus Cristo quem disse que onde está o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Como foi que Israel respondeu a este mandato nobre e egrégio das Escrituras? Se observarmos a contextura de Êxodo 36, isto é, os capítulos acompliciados aqui, os capítulos vizinhos, nós percebemos, logo no capítulo 36,
versículo 1, as seguintes palavras: assim trabalharam Bezalel e Aholiabe e todo homem hábil, a quem o Senhor dera habilidade e inteligência para saberem fazer toda a obra para o serviço do santuário, segundo tudo que o Senhor havia ordenado. Meus amados, notaram? Há uma semelhança, diria eu, grandíssima, entre o primeiro e o segundo versículo. Nós temos várias palavras aqui que são as mesmas. Esse versículo primeiro do capítulo 31, ele serve como que um epílogo, onde o texto começa aqui no capítulo 35, versículo 30, e vai até o 36, 1, em que Deus designa os artífices que manipulariam, que trabalhariam com as ofertas do povo. Deus designa aqui Bezalel, Aholiabe e todo homem de coração hábil, não somente para lamentar com as ofertas, como também Deus designa Bezalel e Aholiabe para ensinar outros. Nós temos a soberania de Deus em pauta, no capítulo 35, do versículo 30 ao capítulo 36, versículo 1, designando, separando homens para a obra do ministério, para lamentar e trabalharem com as ofertas. Outrora, no contexto, ainda no capítulo 35, porém, desta feita no versículo 20 até o versículo 29, nós temos a descrição da disposição do coração do povo em ofertar. Nós temos o povo ofertando voluntariamente, impelidos pelo seu próprio espírito. Quando retrocedemos ainda mais no contexto, 35, versículos 4 a 19, nós vemos um mandato. Então o contexto se estabelece em Deus, dando um mandato para que o povo ofertasse. Nós temos uma resposta por parte do povo voluntário. Nós temos Deus exercendo sua soberania a posteriori e separando homens para trabalharem com as ofertas. Nos versículos 2 a 7, que é o texto de nossa exposição, nós vemos o término destas ofertas. Se no versículo 20 elas começam, aqui no versículo 7 do capítulo 36, elas cessam. Posteriormente, a partir do versículo 8, nós temos o começo propriamente dito de todas as obras relativas à construção do tabernáculo, à construção do santuário de Deus. O verbo fazer será uma palavra-chave a partir do versículo 8 e todas as porções que o sucedem. Pois bem, como obedecer ao mandato para o ofertar? Em primeiro lugar, respondendo com sabedoria e disposição ao chamado para a obra do Senhor. Respondendo com sabedoria e disposição ao chamado para a obra do Senhor. Nós constatamos esta verdade no versículo de número 2. Olha o que está escrito aí. Moisés chamou a Bezalel e a Aholiabe e a todo homem hábil em cujo coração o Senhor tinha posto sabedoria, isto é, a todo homem cujo coração o impeliu a se chegar à obra para fazer. Queridos irmãos, é necessário que nos atendemos a este texto em 3 partes dele. É importante para nós aqui 3 expressões.
chamou todo homem hábil, em cujo coração se encontra a sabedoria, e o homem cujo coração impelido, chamado, a habilidade e a disposição do coração. Falemos primeiro sobre o chamado. Moisés chamou a Bezalel. Esta palavra encontra-se por 34 vezes no livro de Êxodo. 3 delas aplicadas a Bezalel. 2 vezes em que esta palavra é aplicada a Bezalel, ela tem a acepção de escolha. Se não, vejamos, Êxodo capítulo 31, versículo 2, o Senhor diz: eis que chamei pelo nome Bezalel, filho de Uri, filho de Hugo, da tribo de Judá. A segunda vez que encontramos esta expressão com a acepção de escolha está aqui no capítulo 35, versículo 30. Disse Moisés aos filhos de Israel: eis que o Senhor chamou Bezalel pelo nome, Bezalel, filho de Uri, filho de Hugo, da tribo de Judá. Na terceira vez, que é no versículo 2 do capítulo 36, que esta palavra aparece aplicada a Bezalel, e aqui também por implicação a Aholiabe e a todo homem hábil de coração, ela não tem a significação de escolha, mas ela tem a significação de convocar. Trata-se aqui não da escolha que Deus faz, mas da convocação que Moisés faz a eles. Numa tradução alternativa, o texto diz então: convocou Moisés a Bezalel e a Aholiabe e a todo homem reticências. Segue o texto. Ora, meus amados, nós encontramos aqui, por analogia, é verdade, o mesmo processo que acontece com a nossa salvação. Deus nos escolhe, Deus nos separa, e depois Deus nos chama. O apóstolo Paulo vai patentear esta verdade quando escreve os Epístolas aos Romanos, no capítulo 8, versículos 29 e 30, quando ele diz: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Deus aqui, no texto de Êxodo, convoca por intermédio da autoridade de Moisés aqueles homens a praticarem a obra de Deus. Meus amados, pelas lentes do apóstolo Paulo, nós somos escolhidos por Deus. Nós fomos convocados, chamados eficazmente pela soberania e pelo poder de Deus. Este mesmo processo acontece com o profeta Jeremias. Quando Deus diz a Jeremias que antes que ele fosse formado no ventre, Deus o havia conhecido. Antes que ele tivesse saído da madre, Deus o santificou. E as nações de Deus o falaram. Jeremias capítulo 1, versículo 4. Jeremias foi escolhido e Jeremias foi colocado separado para uma obra especial. Bezalel foi convocado porque estava escolhido por Deus para uma obra especial, juntamente com Aholiabe e juntamente
com outras personagens. Outra questão importante para nós aqui é quando fala desse homem hábil de coração. Numa tradução alternativa, que não é diferente, apenas realça a tradução feita pela Revista Atualizada, que é uma ótima tradução, diz o texto: então colocou Moisés a Bezalel e a Oliabe e a todo homem sábio de coração, a quem o Senhor deu sabedoria em seu coração. A expressão habilidade aqui é sabedoria. É a expressão que é utilizada para falar de uma sabedoria que, aliás, é muito mais profunda, é muito mais importante do que à primeira vista nós percebemos. Qual é a profundidade, então, desta sabedoria que é colocada aqui? Moisés promove, Moisés chama Bezalel, a Oliabe e todo homem sábio de coração, esse homem a quem o Senhor plantou sabedoria no coração. Meus amados, se nós olharmos as Escrituras, principalmente no livro de Provérbios, nós encontraremos a sabedoria sendo personificada no capítulo 8 de Provérbios, especialmente a partir do versículo 27. Lá no versículo 27 em diante, a sabedoria vai dizer: quando preparávamos os céus, lá estava ele. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava o mar no seu limite, para que as águas não traspassassem seus limites, quando compunham os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era seu arquiteto. Dia após dia, eu era as suas delícias, estava perante ele em todo. Ora, a expressão que aparece ali na sabedoria como arquiteto é a expressão para artesão. Quando Deus, no princípio, criava céus e terra, lá estava a sabedoria. Quando Deus compunha todas as coisas, foi por meio da sabedoria que Ele fez. Uma sabedoria que é antes dos tempos eternos. Arquiteto, artesão. Meus amados, o Novo Testamento identifica quem é esta sabedoria que estava no princípio com Deus. O apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios 2,7, mas falamos da sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Esta sabedoria, a qual trata o apóstolo, é o Senhor Jesus Cristo. Cristo é a sabedoria de Deus, diz a Escritura. Esta sabedoria é muito mais profunda do que nós imaginamos. Quando a Revista Atualizada traduz a expressão da sabedoria aqui como habilidade, ela está realçando o fato de que a sabedoria de Deus é que proporciona o esmero, é que proporciona a aplicação correta daquilo que Deus entregou a Bezalel, a Oliabe e a todo homem hábil, sábio de coração.
A Escritura também identifica, no princípio, como a criadora de todas as coisas, a palavra de Deus. No Salmo 33, versículo 6, os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro da sua boca, o exército deles. Deus fez o mundo por intermédio da sabedoria e por intermédio de sua palavra. Queridos irmãos, a Escritura também identifica o nosso Senhor Jesus Cristo como a palavra eterna e criadora de Deus. O apóstolo João, no prólogo do seu livro, nos primeiros 3 versículos, ele vai dizer: no princípio era o Verbo, a palavra. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. O escritor aos Hebreus faz coro com esta assertiva das Escrituras. Quando, ao iniciar a carta aos Hebreus, no capítulo 1, seus primeiros 2 versículos, ele diz: havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, por meio de quem também fez o universo. Olha a fundamentação desta sabedoria. É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que se expressou de um modo criador, sabiamente. Ele é, de fato, a palavra criadora de Deus. E é esta mesma sabedoria que foi comunicada a Bezalel, a Oliabe e aqueles homens. Esta mesma capacidade criadora, inventiva, para trabalhar toda a obra de artífice e para ensinar outros a fazer. Meus amados, nós encontramos nas Escrituras também um objetivo dessa sabedoria. Eu disse que a primeira maneira de obedecermos a esse chamado para a verdade é respondendo. Precisa haver uma resposta, nós somos convocados, diz o texto sagrado. E Provérbios de número 10, versículo 8, disse que o sábio de coração aceita o mandamento, mas o insensato de lábios tem a arruinar-se. O que faz então o sábio de coração? Aquele que o Senhor colocou sabedoria em seu coração. Ele aceita os mandamentos do Senhor. Ele aceita a convocação. Aceita a palavra do Senhor. Mas o proverbista segue. E quando nós lemos Provérbios de número 16, versículo 21, diz que o sábio de coração é chamado prudente. E a doçura no falar aumenta o saber. O proverbista segue no versículo 23 e ele diz que o coração do sábio é mestre da sua boca e aumenta a persuasão do falar. Por que isso, irmão? Porque o sábio de coração não apenas aceita a convocação, aceita o mandamento, mas ele também é capacitado para ensinar, para falar. Porque a sabedoria em seu coração faz com que suas palavras sejam ouvidas, sejam doces. Faz com que haja persuasão em sua fala.
Por que digo isso? Porque se os irmãos olharem o capítulo 35, versículo 34, está escrito que Êxodo também lhes dispôs o coração para ensinar o outro. A ele, isto é, a olhar, a Bezalel, a ensinar a outro e a ele, e a Oliabe, filho de Azamaque da tribo de Dan. Estes homens foram capacitados não apenas para a manipulação dos materiais relativos à obra do Senhor, mas também para ensinar a outros. Nós temos aqui, meus amados, uma função importante para a sabedoria de Deus. Todo aquele que é dotado desta sabedoria, ele tem que ser capaz de atender aquilo que o Senhor requer dele. Por isso, o que nós devemos fazer diante destas verdades das Escrituras? Nós devemos, meus amados, orar ao Senhor, porque este texto está discorrendo exatamente sobre aquelas pessoas administradoras das ofertas para a obra do santuário. Nós devemos orar pelo nosso conselho, devemos orar pelo presbítero docente, pelos presbíteros regentes, pela junta diaconal, pelos líderes todos da igreja. Porque são estas pessoas que administram, que trabalham com as obras, com as ofertas que são trazidas para a obra do Senhor. Devemos rogar a Deus sabedoria, que o Senhor comunique sabedoria no coração dos nossos irmãos, para que administrem todos os recursos da casa de Deus. Porque a Escritura, meus irmãos, diz que é o nosso Deus que é a fonte dessa sabedoria. A Escritura diz que se nós rogarmos a Ele, Ele nos concederá esta graça. Tiago escreve na sua epístola, a partir do versículo 5, do capítulo 1, dizendo: se algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedido. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não se conhecia o que pensará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo nobre, inconstante em todos os seus caminhos. Se você olha para a sua vida e vê falta desta sabedoria aqui, para atender aquilo que Deus te pede, peça a Ele. Porque o testemunho da Escritura é que, se você pedir, ser-lhe-á concedido. Porque, afinal de contas, disse o proverbista, porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Entrará no teu coração a sabedoria, e o conhecimento será agradável à sua alma. Isso é Provérbios 2, 6 e 10. Pois bem, meus amados, a Escritura diz que nós devemos responder com sabedoria a esta convocação, mas também que devemos responder com disposição. É necessário que tenhamos habilidade e uma habilidade dada por Deus. Ao passo que também é necessário que tenhamos uma disposição de coração. Olha o que o texto diz aqui, numa tradução alternativa. Moisés convocou a todos eles,
a quem o Senhor deu sabedoria em seu coração, todo aquele cujo coração o moveu a se voluntariar para a obra, para fazer. Esta expressão aqui, cujo coração o moveu, refere-se a uma disposição interna do coração. Quando lemos aqui no capítulo 35, versículo 21, está escrito nele: todo homem cujo coração o moveu e cujo espírito o impeliu e trouxe a oferta ao Senhor para a obra da tenda da congregação e para todo o serviço e para as vestes sagradas, continua Deus. Todo o coração do povo foi movido. Esta expressão aqui, ela pode ser entendida de duas maneiras diametralmente opostas. Ela é assim usada na Escritura, em sentidos autoexcludentes. Aqui é de um modo positivo. O coração daqueles homens, ao ser convocados, se dispôs voluntariamente para servir. Se elevou, se moveu. Mas nós encontramos esta expressão sendo usada de um ponto de vista negativo. Usada de um ponto de vista negativo significa a soberba que há, a elevação, a arrogância, a jactância presente no coração do ser humano. Nós temos um exemplo na Escritura onde esta palavra é aplicada. Este exemplo se encontra no segundo livro dos Reis, no capítulo 14, especificamente a partir do versículo 7. Quando o rei Amazias fere os mais de 10.000 edomitas e toma sua capital Selá pela guerra, lá no Vale do Sal, Amazias, não satisfeito, convoca para uma peleja, para uma guerra, a Jeoás, rei de Israel. E Amazias quer medir armas com ele. Amazias quer brigar, quer guerrear. E Jeoás, no versículo 10, no capítulo 14, do segundo livro dos Reis, diz a Amazias: na verdade, feriste os edomitas e o seu coração, e o teu coração se ensoberbeceu. O Oriente diz: fica em casa, porque provocarias o mal para caíres e Judá contigo. Extrato, resumo. Amazias foi para a guerra com Jeoás e o que aconteceu? Foi derrotado em Betseba. O proverbista em Provérbios 16:18 diz que a soberba precede a arrogância e a altivez de espírito, a queda. Meus amados, o contraste é claro. A nossa ação relativamente à obra do Senhor deve ser de uma disposição de coração e não de soberba. Se é verdade que a soberba precede a queda e a ruína, também é verdade que a disposição do coração vem à frente de coisas boas, como nós veremos à medida que o texto seguir. Por isso, nós não devemos ter um coração elevado, mas devemos, de fato, honrar o Senhor daquilo que Ele nos deu para fazer. Que clamemos a Ele com sabedoria, que clamemos a Ele com o coração disposto para labutar em sua obra. O apóstolo Paulo faz essa oração quando ele escreve aos Colossenses, no capítulo 1, versículos 9 e 10. Ele diz o seguinte: por esta razão, também nós,
Desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento de sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Para quê, Paulo? A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Nós precisamos de sabedoria, de disposição, a fim de que vivamos à altura daquilo que Deus quer que nós vivamos. Como obedecer ao mandamento para ofertar? Primeiro, respondendo com sabedoria e disposição o chamado para a obra do Senhor. Segundo, contribuindo voluntária e generosamente para a obra do Senhor. Versículos 3 a 5. Estes receberam de Moisés todas as ofertas que os filhos de Israel haviam trazido para a obra do serviço do santuário, para fazê-lo. E ainda cada manhã o povo trazia a Moisés ofertas voluntárias. Então, deixando cada um a obra que fazia, vieram todos os homens sábios que se ocupavam de toda a obra do santuário e disseram a Moisés: o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou fazer. Nós temos algumas expressões importantes nesses versículos que lemos. Há uma expressão no versículo 3, ofertas voluntárias, uma tradução paralela, ofertas voluntárias, as que foram trazidas manhã após manhã. No final do versículo 5, está dito que o povo traz muito mais do que é necessário ou suficiente. Aqueles homens que foram convocados por Moisés, Bezalel, Aholiabe, todo homem hábil de coração, foi ter com Moisés. E no versículo 3 nós temos uma particularidade. Diz que eles tomaram de diante da face de Moisés toda oferta que haviam trazido aos filhos de Israel. A ideia aqui é que Moisés administrava estas ofertas. O povo trazia a Moisés. E eles tomaram de diante de Moisés estas ofertas. Porém, o povo trazia estas ofertas voluntárias manhã após manhã. E por causa disso, aqueles homens foram ter com Moisés e disseram a ele que o povo trazia muito mais do que era suficiente. Meus amados, o texto qualifica muito bem como deve ser a nossa oferta para as questões relativas à casa do Senhor. A expressão voluntária, de manhã após manhã, expressa a voluntariedade, expressa a generosidade. Era uma oferta voluntária, como nós vimos aqui no capítulo 35. O coração deles foi movido, o espírito deles foi movido para que, com o coração disposto, voluntário, ofertasse. Mas não somente isso, ofertasse continuamente, manhã após manhã. Isso denota voluntariedade daquele povo. Veja se isto aqui não é um paradigma para o nosso modo de ofertar. Quando nós lemos, especialmente no Novo Testamento, o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 9, versículos 6 e 7, ele vai dizer: e isto afirma, quem semeia pouco, pouco também ceifará. Quem semeia o que semeia com fartura, com abundância, ceifará. Cada um contribua segundo disposto
do coração. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama e dá com alegria. Nós encontramos neste texto do apóstolo Paulo a oferta sendo uma oferta generosa. Porque ele diz que quem semeia com fartura, com abundância colhe. Há um aspecto de generosidade. Há um aspecto também de individualidade. Cada um naquele povo de Israel, cada pessoa trazia essa oferta. O apóstolo Paulo diz: cada um. Nós fazemos muitas coisas como um povo, como igreja. A oferta é individual. Cada membro, cada um, precisa ofertar para a obra de Deus. Nós encontramos generosidade, encontramos a individualidade, mas nós encontramos voluntariedade. É segundo disposto, o que cada um dispôs no coração. Nós temos aqui a disposição do coração. Ao mesmo tempo em que também temos proporcionalidade. Se você é uma pessoa abastada, faça oferta proporcionalmente àquilo que você tem, aquilo que Deus tem. Nós também encontramos um aspecto de alegria, pois fazer as coisas voluntariamente traz alegria. E é uma alegria que a gente tem de um coração que obedece ao Senhor. O apóstolo Paulo diz que a nossa oferta não deve ser com tristeza, não deve ser como por necessidade, mas Deus ama cuidar com alegria. O apóstolo Paulo também, em 1 Coríntios capítulo 16, os primeiros 2 versículos, ele vai falar algo semelhante sobre a oferta. Ele vai dizer: quanto a coleta para os santos, fazei nós também como ordenei as igrejas da Galácia. Olha só, no primeiro dia da semana, cada um punha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que se não faça coleta quando eu for. O apóstolo Paulo nos dá aqui uma maneira de como nós podemos fazer isso. No contexto de Êxodo, nós temos ofertas sendo dadas para a construção da casa de Deus. No contexto do apóstolo Paulo, nós temos ofertas sendo dadas para a manutenção da igreja, para o cuidado dos pobres. E o apóstolo diz que nós devemos fazer isso no primeiro dia da semana, no domingo. É o melhor dia para isso. E ele diz a cada um: separe, põe de parte. Novamente, ele diz conforme a prosperidade de cada um. Nós temos aqui, meus irmãos, um ensino importante, porque o nosso coração tem que estar voluntário, disposto, isto é, um coração que quer obedecer ao Senhor. E o que nós devemos fazer? Uma das coisas que nós podemos fazer para que todos participem é incentivar também os nossos filhos. Tem muitas crianças que recebem mesada. Os pais podem ensinar, porque elas também são parte da igreja. É cada um, diz o apóstolo Paulo. No dia do Senhor, nós podemos reunir a família e ponderar e discutir sobre estas questões. Como nós faremos, o que nós separaremos para a oferta da casa de Deus, para a manutenção da casa de Deus. E nós devemos ensinar nossos filhos desde a mais tenra infância a ter um coração crente, a ser pessoas desapegadas ao dinheiro. Diz o apóstolo Paulo que o amor ao dinheiro é
é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns desviaram-se da fé e traspassaram-se a si mesmos como outras coisas. A avareza, o apego ao dinheiro é tratado à medida que o nosso coração, um coração sábio, um coração disposto para a obra, voluntariamente, o nosso coração é tratado. Nós não ficamos apegados a bens materiais. Este texto nos ensina aqui como nós devemos ofertar deste modo voluntário e generoso. Mas, meus amados, sobretudo o que nós aprendemos na Escritura relativa à oferta, vem daquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo fez por nós. Onde que está a fundamentação destas coisas aqui? Onde que estava a fundamentação das ofertas voluntárias feitas por Israel? Deus os redimiu. Deus os salvou. É justo que Israel retribua aquilo que o Senhor pede. A Escritura vai dizer que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele ofertou a si mesmo. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua primeira epístola a Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6, ele diz: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em Deus oportunos, disse o apóstolo Paulo. Cristo se deu a si mesmo em resgate por você. Como você não teria capacidade de uma coisa mínima, tão mínima, retribuir ao Senhor. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo, em João 10, 17, 18, faz essa pressão. Ele diz: por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém atira de mim. Pelo contrário, eu voluntariamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Você tem um Senhor que se entregou como oferta em seu lugar e por seu benefício. Como você deve reagir a isso? O apóstolo Paulo tem algumas instruções para falar para nós. Gálatas 2:20, ele diz: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive. E a vida que agora tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Se Cristo ofertou-se a si mesmo por você, qual deve ser a sua reação? A vida, meu amado, que você tem agora na carne, viva pela fé do Filho de Deus, que deu a Ele mesmo por você. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 14, escreve um texto tocante. E ele diz que Cristo morreu por todos. E se Cristo morreu por todos, nós todos morreram. Para quê, Paulo? Para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Qual é a fundamentação dessa voluntariedade, dessa generosidade, dessa alegria? O fundamento dela é entregarmos a nossa própria vida
ao Senhor como uma oferta aprazível. Foi dito aqui em Romanos capítulo 12. Rogo-vos, pois, pelas compaixões de Deus, pela misericórdia de Deus, por cada delícia atualizada, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício santo e agradável a Deus. Ele é a nossa oração. Como nós respondemos esse onde reside a nossa voluntariedade? Reside no fato de termos uma vida que é por si mesma uma oferta àquele que foi ofertado por nós. Meus amados, quero terminar esta profissão aqui, lendo o texto do apóstolo Paulo, segundo em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 8. Capítulo 8, versículos 1 a 5. 2 Coríntios. Capítulo 8, versículos 1 a 5. Texto esplendoroso da palavra de Deus. Também, irmãos, nos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova, de tribulação, manifestaram a abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade, porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Meus irmãos, que texto esplendoroso. O apóstolo Paulo diz que os macedônios, pessoas calvianas, pediram a Paulo a graça de participar da oferta que estava sendo destinada aos pobres em Jerusalém. Eles primeiro deram a si mesmos. Deram conforme as suas posses aliás, acima delas. Isso é o testemunho do apóstolo Paulo. Então, como obedecer ao mandamento de ofertar? Primeiro, respondendo com sabedoria e disposição ao chamado para a obra do Senhor. Segundo, contribuindo voluntária e generosamente para a obra do Senhor. Terceiro, reconhecendo a suficiência da provisão do Senhor. Versículos 6 e 7. Diz a palavra de Deus: então, ordenou Moisés, e a ordem foi proclamada no arraial, dizendo: nenhum homem ou mulher faça mais obra alguma para a oferta do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais, porque o material que tinha era suficiente para toda a obra que se devia fazer e ainda sobrejava. Pois bem, amados, o texto se inicia falando de uma convocação. Aqueles homens, Bezalel, Aholiab, todo homem hábil de coração, foram convocados por Moisés, vieram até ele, tomaram diante de sua face as ofertas, trabalharam com as ofertas, retrocederam a Moisés, porque a oferta sobejava, era muito. Então Moisés faz passar um pregão. Moisés faz com que passe uma proclamação no arraial, pedindo a todas as pessoas que cessem de trazer as ofertas, pois era suficiente. O que nós temos aqui é a suficiência da provisão do Senhor. Como nós podemos entender a suficiência desta provisão? Nós precisamos fazer uma breve incursão aqui no livro de Êxodo, voltando primeiro para a provisão. Êxodo capítulo 3, versículos 20 e 22,
está dito: eu darei mercê a este povo, aos olhos dos egípcios, e quando sairdes, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá a sua vizinha e a sua hóspeda joias de prata, joias de ouro e vestimentas, as quais porei sobre os vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis o Egito. No capítulo 11, versículos 2 e 3 está dito: fala agora aos ouvidos do povo que todo homem peça ao seu vizinho e toda mulher à sua vizinha objetos de prata e de ouro. Capítulo 12, versículos 35 e 36. Fizeram, pois, os filhos de Israel, conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios objetos de prata e objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez que seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhes davam o que pediam e despojaram os egípcios. De onde foi que Israel tirou as ofertas que eles deram ao Senhor para a construção do tabernáculo? Estes textos esclarecem: foi a própria provisão do Senhor. Lembra, irmãos, eles estavam no deserto. De onde tiraram tamanha abundância de oferta? Estes textos que lemos aqui, o Senhor disse que os tiraria e faria com que os egípcios lhes robustecessem com ouro e com coisas altas. Então a provisão veio do próprio Senhor. Mas Israel era pecador. O que Israel fez no primeiro momento com esta provisão do Senhor? Êxodo capítulo 32. Êxodo capítulo 32, versículos 1 a 4. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e disse: levanta, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois, quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-los. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas, e as trouxeram em texto, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro como eu, e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Aqui, meus amados, há uma lição importante. Tudo aquilo que temos, tudo aquilo que você tem, foi o Senhor que te deu. Você tem duas opções diante disso. Você pode servir a Ele com aquilo que Ele próprio te deu, ou você pode ser um idólatra, aplicar tudo aquilo que você tem para servir ao seu Deus. A primeira reação de Israel à provisão do Senhor foi uma reação desastrosa. A pergunta que suscita aqui é o que nós temos feito com a nossa renda, com aquilo que o Senhor tem nos dado tão graciosamente, tão amorosamente. O que havia em Israel para que o Senhor me escolhesse? Moisés diz nada. Israel era uma pequena nação. Todavia, Moisés diz ao povo que Deus abriu seus pais e, dentre outras nações, o escolheu para que fosse filho. E qual é a reação de Israel? Aplicar aquilo que Deus deu da idolatria.
adequado para aquilo que Deus nos dá. Êxodo capítulo 25, o Senhor ordena, capítulo 25, 2 a 7, fala aos filhos de Israel que me tragam oferta de todo homem cujo coração mover para isso, nele recebereis a minha oferta. E segue o texto até o versículo 7, onde o povo traz pouco e coisas afins diante de Deus. Depois nós encontramos aqui no capítulo 35, a partir do versículo 4, Deus ordenando o povo, disse mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel: esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: tomai do que tendes uma oferta para o Senhor, cada um de coração disposto, voluntariamente trará por oferta ao Senhor ouro, prata, bronze, cedro. O povo fez. Agora o povo busca corretamente a provisão do Senhor. E eles começam a fazer isso a partir do versículo 20, capítulo 35. E terminam com isso aqui no versículo 7, que diz que tudo era suficiente e ainda sobejava. Eu pergunto para vocês, por que era suficiente? Por que sobrava? Porque era uma provisão vinda da parte de Deus em seu uso adequado, em seu uso para a adoração verdadeira e não para a idolatria. Meus amados, temos gasto nosso dinheiro em muitas coisas. E muitas coisas até lícitas. Mas coisas que têm tirado o nosso foco de fato da contribuição para a obra do Senhor. Nossos celulares hoje são cheios de aplicativos. Nós temos pessoas que assinam Prime, Netflix, certo? Mas não investem um centavo na obra de Deus. Tem pessoas que esbanjam o seu dinheiro em muitas outras coisas. Roupas, sapatos, maquiagem, coisas lícitas. Aquilo que é lícito fazer. O que nós não podemos perder de vista é, de fato, onde está o nosso coração. O nosso coração, como disse o nosso Senhor, estará certamente, de modo inevitável, onde está o nosso tesouro. R.C. Sproul, falando sobre esta questão, ele disse que uma boa maneira de descobrirmos onde está o nosso coração é verificando a nossa fatura do cartão de crédito. Faça isso. Observe. Veja onde está ali o seu dízimo. Veja onde está ali a sua contribuição para a casa do Senhor. Veja onde está ali o seu esforço, a tua disposição, o teu coração sábio para trabalhar corretamente, fazer um uso adequado da provisão que o Senhor tem dado. Para concluir este ponto, eu quero ler o texto escrito pelo apóstolo Paulo, segundo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 8. Texto sugestivo. Segundo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 8. Diz a Escritura Sagrada: Deus pode fazer-nos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. O contexto aqui é o contexto das ofertas. Por que Deus supre abundantemente? Por que Deus faz sobreabundar aquilo que você tem? Ainda tem pouco. A fim de que você aplique
certamente isso que você recebe como provisão da parte do Senhor. Pois bem, a fim de concluir, meus irmãos, diz o nosso tema: como obedecer ao mandato para ofertar, respondendo com sabedoria e disposição, chamado para a obra do Senhor, contribuindo voluntária e generosamente para a obra do Senhor, reconhecendo a suficiência da provisão do Senhor. Quero ler um texto escrito por um pregador afamado, Robert Lower Mechene. Ele disse certa vez: estou preocupado com os pobres, mas mais ainda com vocês. Não sei o que Cristo lhes dirá no grande dia. Receio que muitos que me ouvem saibam bem que não são cristãos, porque não gostam de doar. Doar ampla e liberalmente, sem qualquer ressentimento, requer um coração novo. Um coração antigo preferiria abrir mão de sua própria vida do que de seu dinheiro. Meus amigos, desfrutem do seu dinheiro. Tirem o máximo proveito dele. Não deem nada. Desfrutem rapidamente, pois posso lhes dizer que vocês serão benditos por toda a eternidade. Esta é uma fala de Mechene aos seus ouvintes. Meus irmãos, elevo minha oração para que possuais um coração renovado, pleno de sabedoria, disposição, generosidade e voluntariedade que reconheça a provisão do Senhor. Que não vos assemelheis ao público de Robert Mechene, tampouco a Creso, aquele opulento rei da ilha, mas que a oferta de vocês não advenha de um interesse espúrio, mas que venha de um coração sábio, voluntário e que procure honrar o Senhor. Certamente, meus irmãos, o Senhor dará sobreabundância à sua obra. Ele certamente te abençoará a fim de manter a obra que ele tem construído. Faça a diferença na sua igreja local. Oferte ao Senhor. Não apenas para construções, para manutenções específicas. Ajude seus irmãos, aqueles que você vê que está com mais dificuldade financeira. Ajude a sua igreja. Amém.